Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje, nesse Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33, que é a terceira parte do discurso missionário no Evangelho de Mateus que Jesus fez, que é um trecho do capítulo 10 que vai do 5 ao 42, portanto é uma fala missionária, onde Mateus está nos mostrando o que Jesus falou, onde Mateus mostra diversas citações de Jesus sobre uma série de provações relacionadas com o discipulado. O discipulado tem provações. A perseguição está na história de Israel e na vida dos profetas que foram perseguidos desde sempre. Vamos lembrar Lucas 11:47. Ai de vós que construís túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Continua Jesus. Com isso vocês concordam, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Continua Jesus. Por isso, a sabedoria de Deus diz: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Fecha aspas. Pois o argumento então que Jesus apresenta aqui é que se os profetas sofreram, se Jesus também sofreu no seu ministério, com certeza os discípulos podem esperar um tratamento semelhante. Eles também vão sofrer e vão ser perseguidos. Bem, o que isso nos ensina? Várias coisas. Para nós hoje parece uma coisa muito extrema pensar em sofrimento, perseguição, que não vamos poder praticar a nossa fé, que vamos ser ameaçados, enfim. De fato, nós não somos ameaçados por nossa fé, pelo menos até agora, por enquanto. Não temos ameaçado a nossa vida também. E ninguém recebeu até agora ameaça de crucifixão, graças a Deus. Participar na igreja é para a maioria das pessoas uma fonte de amizade, de alegria, de liberdade. Inclusive a pessoa se desenvolve muito mais quando participa numa comunidade. Então a gente sabe que a igreja para nós é uma fonte de vida, não de medo, perseguição, um lugar onde não poderia se expressar a fé com medo do que pode acontecer, etc. Não é exatamente isso. Mas nós temos no mundo muitos exemplos de perseguições aos cristãos. Se nós entrarmos no site, é um site internacional, www.persecution.com, lá nós vamos perceber as tremendas perseguições que irmãos nossos no mundo passam porque professam a fé em Cristo. Os muçulmanos que sequestram e assassinam missionários, está lá nesse site. Talvez a gente, de fato, se chegarmos a experimentar essa situação também na nossa vida, a gente vai achar que crer em Deus é perigoso. Porque para eles, para muitos perseguidos no mundo, crer em Deus é uma coisa complicada. Professar esse Deus revelado em Jesus. Mas Jesus está dizendo que a perseguição é natural. Ela vem muitas vezes velada, disfarçada de várias formas, inclusive no nosso ambiente. Se não tão escancaradamente como lá no Extremo Oriente, mas para nós a perseguição vem até de maneira velada. Jesus não nos chama, claro, a procurar o martírio, ele é um chamado de Deus. O martírio é um chamado. A perseguição ela vem naturalmente a nós quando desafiamos o mal. Quando a gente como cristão começa a tomar posição, com certeza o mal vai se levantar contra nós.
Quando nós desafiamos o status quo do pecado, o mal vai se levantar contra nós. Então, nesse sentido, a gente tem que estar preparado. Cristo não nos chamou para o martírio, muito bem, mas um outro tipo de perseguição vai se levantar contra nós quando a gente resolver desafiar o mal. Então, há uma boa chance de vir oposições contra nós, lutas contra nós. E a cruz vai se apresentar de várias formas na nossa vida. Mas o que Jesus diz aqui, portanto, não tenhais medo. Ele falou pelo menos 3 vezes no texto isso, não tenhais medo. E ele dá razões para não ter medo. E ele dá uma razão aqui dizendo, pois não há nada de encoberto que não seja revelado. Quer dizer, as pessoas do mal, elas amam a escuridão, elas vão se esconder, elas não querem se revelar, porque elas escondem suas más ações. Mas o que Jesus está dizendo é que não há nada de encoberto que em algum momento vai ficar às claras à luz do dia. João 3,19. O julgamento trata disso. E os homens preferiram as trevas à luz, quer dizer, esconderam as suas ações, conspiraram em segredo, para frustrar o bem, para anular o bem. Mas Deus vai trazer à luz as coisas escondidas que estão lá nas trevas. 1 Coríntios 4,5. Portanto, não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor, que iluminará o oculto nas trevas e revelará as intenções do coração. Ou seja, Deus não vai permitir que o mal fique escondido por muito tempo. Pode se esconder por certo tempo, sim, aos olhos dos homens. Mas Deus não vai permitir que o mal vença. Em algum momento vai ser desmascarado. Versículo 27. O que eu digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Ou seja, proclamar com audácia à luz do dia, sem ter medo. Jesus está chamando a ser audacioso, nos telhados, ou seja, visível. Porque a tentação para nós, talvez a tentação até para um pregador da palavra de Deus, é ter medo, de expor aqueles textos que na palavra de Deus são difíceis, complicados da nossa sociedade hoje digerir. A gente pode ter medo de expor essas ideias, medo, que nos leva às vezes a escolher textos mais fáceis, mais confortáveis. Até para um pregador é complicado, porque o pregador ele pode ser tomado pelo medo também. Ou seja, faltar audácia para ele pregar. Por isso Jesus está dizendo ir para os telhados. Não só os pregadores oficiais, mas todos nós cristãos. Depois Jesus segue, versículo 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e corpo no inferno. Quer dizer, o segundo motivo para não temer que Jesus está dando aqui para nós, que é o poder limitado do oponente. Eles têm poder, o mal tem algum poder? Tem, mas é limitado. Podem matar o corpo? Podem. Porque de qualquer maneira nós vamos morrer mesmo. Então se matar nós já iríamos morrer de qualquer maneira. Mas eles não têm o poder sobre a alma, aí é que está a diferença. Só Deus tem poder sobre a eternidade. Satanás, nós sabemos que é o nosso grande oponente, nosso grande adversário. Nós não devemos temê-lo também não. As Escrituras nunca sugerem que devemos ter medo de Satanás. Ele tem poder de ferir nosso calcanhar? Sim, é doloroso ter o calcanhar ferido. Mas Cristo feriu a cabeça de Satanás, ou seja, a lesão é fatal. Gênesis 3,15. Jesus fere a cabeça dele. Ele pode ferir a gente em algum ponto, mas não vai ser mortal. Ele ataca, mas é limitado, o seu poder é temporário. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir alma e corpo no inferno de Jesus. Sim, a isso nós devemos temer. Se a gente toma os salmos, muitas vezes que nos falam do temor do Senhor, o Salmo 2, o Salmo 4, 19, o Salmo 22, 23, que é o Senhor é meu pastor, Salmo 25, 12. Bem, a gente prefere, claro, não pensar tanto no temor. A gente tem a tendência de pensar no Deus amor e não no Deus que nós devemos temer. Preferimos pensar no amor de Deus e não no julgamento de Deus. E daí a gente perde o sentimento de admiração por Deus. Porque, na verdade, a gente tem que pensar num Deus completo, nessa face de amor, mas existe uma face de julgamento. É apropriado temer a Deus? Sim. Pois ele tem autoridade sobre alma e corpo? Com certeza. Tem um teólogo, o Boring, ele tem uma frase, esse teólogo, que diz o seguinte: o temor de Deus nos ajuda a superar o temor das pessoas e nos liberta para ser testemunhas. Quer dizer, o temor tem um papel na nossa vida, se a gente pensar bem. A gente pensa muito do lado do amor de Deus, mas esquecemos esse aspecto do temor que nos ajuda também. Versículos 29. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Aqui Jesus ele dá um terceiro motivo para não temer, é o amor compassivo de Deus. Pois Deus se preocupa até mesmo com os pardais.
Imaginemos isso, pequenas criaturas, tá? E muitas vezes nem ligamos para essas criaturas. Elas não caem sem o consentimento de Deus, ou seja, sem o conhecimento de Deus e o consentimento e a vontade de Deus. Quer dizer, nosso Pai conhece e se preocupa com os milhões de pardais. Imagine então nós, né? Até os cabelos de vossa cabeça estão contados, diz ele aqui, versículo 32. Aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, eu me declararei diante do Pai. E aquele que me negar, eu negarei. Ou seja, aqui é uma imagem de tribunal. Agora Jesus evoca uma metáfora do tribunal. Jesus ele tem um serviço diante de Deus como defensor. Jesus é defensor. Depois é o Espírito Santo que é o Paráclito, chamado também defensor. Mas Jesus é o primeiro, o defensor que morre na cruz. E nós precisamos de Jesus, né, como defensor. Se ele se recusar a nos defender, bem, nós estamos então diante de uma guerra perdida. Não temos chance nenhuma para chegar à vida eterna. Se ele se recusar a nos defender, precisamos dele. Logo, nossas ações nessa vida, sim, têm consequências, como de fato a palavra está sugerindo, porque Jesus vai considerar isso no julgamento também, a nossa vida, a nossa forma de ser nesse mundo. Tudo que a gente faz tem consequências, e isso também vai ter um reflexo no julgamento, né? E vai decidir se Jesus nos defenderá ou se não nos defenderá. Todo aquele que se declarar, eu declararei. Quer dizer, homologezei é uma palavra grega, envolve testemunho público. Todo aquele que se declarar, testemunho público de confiança, de fidelidade, sem medo, sem temor. Mesmo em perseguição, mesmo em sofrimento, aquele que se declarar, né, diante dos homens, eu declararei perante o Pai. Jesus está chamando aqui a uma ousadia. Pensemos nisso então, irmãos, pois é um chamado, né, para fazermos um discipulado sem medo, com confiança em Deus, sabendo que tem a proteção dEle, que nós temos o Espírito Santo em nossa vida, que nos dá força e coragem. Pensemos nisso e peçamos a Deus nesse domingo coragem, né, para o discipulado, para o apostolado.